Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que estamos aqui na nossa casa de oração e trabalho para, mais uma vez, refletirmos acerca dos ensinos do Evangelho, em especial à luz da doutrina espírita. E hoje, até por ser um dia especial, nós resolvemos trazer à reflexão um texto que foi desenvolvido por conta de uma questão elaborada por Kardec, que está lá na Revista Espírita de 1869, a edição já de outubro. Kardec já havia desencarnado, mas tinha deixado inúmeros materiais aí para discussão, para publicação, e essa questão foi publicada na Revista Espírita de 1869, edição de outubro, mas também consta do livro Obras Póstumas. É a mesma matéria, então se não achar a revista, está lá na obra Obras Póstumas. É um capítulo em Obras Póstumas que chama Questões e Problemas, que recebeu também esse título na Revista Espírita, Questões e Problemas. E Kardec faz a seguinte indagação: o Espiritismo nos explica de forma bem clara os motivos das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, seja por causas imediatas da nossa existência presente, ou seja por expiações de faltas cometidas no passado. Isso aí é bem claro, a doutrina espírita aborda isso com uma lucidez e uma lógica irretocáveis, que estão lá no capítulo 5, inclusive, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, quando ele trata das causas anteriores das aflições e as causas atuais. Então, quando se investiga os sofrimentos individuais, não há dúvida, está muito claro. Mas existe uma afirmação, e Jesus também disse isso, que cada um só responde pelas faltas que cometeu. E também isso aí está desdobrado lá, a cada um segundo as suas obras. Então, Kardec continua nessa reflexão a seguinte questão. Ora, nós sabemos então que os sofrimentos individuais são reflexos das nossas faltas presentes ou pretéritas. Mas, se a cada um segundo suas obras, e cada um só responde pelas suas faltas, como então não fica muito satisfatória a explicação das desgraças coletivas? Porque as desgraças coletivas assolam todo um grupo de indivíduos, famílias inteiras, nações e até mesmo a humanidade. E essas desgraças atingem tantos os culpados como os inocentes, os bons como os maus. Então, como conciliar essa situação de que, olha, se eu só respondo pelas minhas faltas, por que eu também sou atingido por desgraças que estão acontecendo na minha nação, na minha coletividade? Essa é a reflexão que Kardec coloca, e ele recebe uma resposta através da comunicação de um espírito chamado Cléry Duplantier. É uma grande participadora do processo da codificação. Ela trouxe inúmeras mensagens que ajudaram, estão lá na Revista Espírita de 68, 67, e legal que ela sempre, as comunicações dela têm a ver com as questões sociais. Lá em fevereiro de 68, ela também tinha dito sobre o problema lá de o juízo final, fazendo uma reflexão sobre o destino das nações, das sociedades, e agora ela volta a se pronunciar nesse tema que traz como título na resposta expiações coletivas. E aí diz a nobre benfeitora, todas as leis que regem o universo, elas nos são reveladas, elas são estudadas, aprendidas, compreendidas, partindo-se sempre do individual,
depois para o grupo familiar, para se chegar num todo coletivo. Então, é regra geral, todas as leis do universo, sejam elas leis físicas, leis morais, leis materiais, leis imateriais, parte-se sempre do individual para o coletivo, fazendo toda uma análise dos resultados e aplicando-se gradualmente às generalizações e verificando-se a utilidade e validade dessas conclusões. Então, ela inicia dessa forma, é sempre do individual para o coletivo. E aí ela vem. Então, não poderia ser de outra forma as leis novas reveladas pelo Espiritismo, que se aplicam à individualidade, e aí olha como ela coloca, pode, sem medo de errar, podem, sem medo de errar, ser aplicadas à coletividade também. Então, essas leis que regem os nossos resgates, no sentido de temos que resgatar faltas do passado, se aplicam também à coletividade. Por quê? Nos esclarece a benfeitora que o homem traz sempre 3 caracteres. Primeiro, o caractere indivíduo, que nada mais é do que o espírito em si. O caractere família, que nada mais é a sua posição no núcleo familiar, como membro da família. E, por último, o caractere cidadão, o seu papel na sociedade. E olha só que interessante, olha, se o homem tem esses 3 caracteres, sobre essas 3 faces se aplicam as faltas e os resgates. Sobre essas 3 características. E diz ela, porque pode ser o homem, então, ele pode ser virtuoso em uma dessas faces, mas ser criminoso em relação a outras 2, e assim reciprocamente. Então, aquele que às vezes é um bom pai de família, não é um bom membro na sociedade, não é um bom cidadão. Aquele que é um bom indivíduo, nem sempre é um bom pai de família. E reciprocamente. Eu posso ser um excelente pai de família, zelo pela minha família, com todos os deveres que são inerentes a essa minha função. Porém, quando estou exercendo o meu papel de cidadão, eu ajo diametralmente oposto. Quem aqui já assistiu aqueles filmes, são policiais, dramas, que trazem toda uma história de vingança, né? Temos um que chama lá, aquele Chamas da Vingança, é um filme lá com o Denzel Washington, ele era um senhor que já estava meio que perdido aí nas escolhas da vida, lá já não acreditava mais em Deus, pensava em suicídio, tudo, mas foi o amor de uma criancinha que trouxe para ele novamente a reflexão da vontade de viver. Mas aí ele faz umas escolhas, acontece um problema com aquela menininha lá, por conta de um grande bandido, malfeitor lá, traficante, que acaba sequestrando a menininha. E em determinado momento, eles mostram a figura desse grande traficante, desse grande malfeitor, no núcleo familiar. Ele, na hora que lá o chamado avós, era chamado esse personagem, quando ele no núcleo familiar, era um pai super caridoso, atencioso, pegando a menininha lá no colo, brincando, cuidando bem da sua família, zeloso. Porém, esse outro caractere dele, como cidadão pertencente à sociedade, ele era um grande aquisitor de débitos. Né? Por quê? Porque com a sua prática de traficar, de executar os inimigos, ele criava um débito muito grande para com a sociedade. Então, nós encontramos sempre nas faces do homem essas 3 obrigações: individual, no núcleo familiar e com a sociedade.
E continua, então, a benfeitora fazendo essa reflexão. Se nós temos, então, esses 3 caracteres, e nós temos que resgatar os débitos que são adquiridos em cada uma dessas facetas, é lógico, é racional e é da lei que nós, uma vez que, por exemplo, no papel de cidadão, por conta das nossas escolhas, das nossas ações, nós dificultamos o progresso daquela nação, é da lei que nós retornemos. Assim como no caráter individual, que já ficou bem esclarecido lá no capítulo 5º do Evangelho. Se nós angariamos débitos individuais com os nossos irmãos, prejudicamos o seu progresso, prejudicamos as suas conquistas por conta das nossas más inclinações, os nossos vícios, nosso egoísmo, nosso orgulho, tomamos condutas que prejudicaram aquele indivíduo, teremos que saldar esse débito para com esse indivíduo, para com esse nosso irmão. Então, via de regra, no processo reencarnatório, nós solicitamos, olha, me dê mais uma oportunidade de estar junto com aquele indivíduo, para que eu possa, de alguma forma, agora, colaborar para o progresso, uma vez que eu fui o causador da estagnação desse irmão. E isso acontece com a coletividade. Da mesma forma que, individualmente, nós pedimos para estar aqui em família com aqueles que necessitamos resgatar esses débitos, quando erramos, quando nos equivocamos no cidadão, também pedimos para aqui estarmos, agora interpretados como uma individualidade coletiva, como a irmã chama na mensagem. Nós, a partir desse momento, formamos uma individualidade coletiva. E como tal, da mesma forma que individualmente pedimos para estar naquele núcleo com aquelas pessoas para saldar o débito para com aqueles espíritos, também é da lei que essa individualidade coletiva retorne junto, na mesma nação, para resgatar todos aqueles equívocos. Então, quando Kardec fez a questão, olha, parece um tanto quanto incompatível se cada um deve saldar apenas os débitos de suas faltas, como é que as desgraças coletivas caem sobre uma coletividade, acertando essas desgraças, tanto bons como maus, culpados e inocentes? E aí a irmã retoma essa parte da questão e fala, então quem é que te garante que esse que está sendo afetado pela desgraça coletiva é de fato inocente? Quem te garante que não foi ele próprio, na sua conduta como cidadão no passado, naquela nação, foi o causador dessa desgraça de agora? Se nós fizermos uma continha simples, o termo geração, então fala assim, estou na 3ª geração da minha família, 4ª geração. A geração ela se renova mais ou menos a cada 25 anos, que seria equivalente quando que os filhos já constituem uma nova família. Então, a cada 25 anos, na verdade, surge uma geração em média. E as notícias aí dos espíritos, né, dizem que a média que se demora entre uma encarnação e a próxima, podemos aí colocar em média aí 100 anos de uma para uma próxima encarnação. Até mesmo lá no livro Gênesis, lá do Velho Testamento, quando tem aquela figura que fala, olha, você que não atuou conforme a lei, você será castigado até a 3ª geração. Na verdade, a tradução correta é, você será castigado na 3ª geração. Aí fica fácil de entender, olha, se eu cometi o equívoco agora, não cumprindo as leis, vou ser castigado na 3ª geração. Se você fizer uma continha básica, e a cada 25 anos uma nova geração, 75 anos, 100 anos, de fato,
eu que fui o causador, o equívoco, a falha daquela lei, a próxima geração, daqui a 3 gerações, na verdade, quem que vai estar lá? Sou eu mesmo. Eu mesmo colhendo todos os frutos que eu plantei com os meus equívocos lá no passado. É um ciclo. Então, se hoje eu estou aqui no Brasil, e aí eu fico lamentando aos 4 cantos, a todos os ventos que levem essa minha indignação, esse meu descontentamento, porque eu, Adriano, que tento levar a vida corretamente, fazer tudo aquilo que o Evangelho me ensina, Jesus exemplificou, por que eu tenho que pagar pelo erro dos outros? Porque hoje eu, no cumprimento do meu dever cívico, vou ter que chegar lá numa urna, depositar um voto com aquela consciência assim totalmente atrapalhada. Meu Deus, a quem é que eu vou depositar a confiança? Será que ele vai exercer tudo aquilo que eu tenho como convicção, né, de fazer o bem ao próximo? Essa dúvida, mas essa nação não merece isso ou não merece aquilo? Será que não merece mesmo? Será que não fui eu próprio, com as minhas escolhas? Se eu fizer, então, 100 últimos anos lá, eu não fui lá um senhor de escravo, por exemplo, que explorou toda uma comunidade dos irmãos que vieram lá da África, e eu fui o causador do sofrimento, da estagnação no processo evolutivo desses irmãos, e agora preciso eu estar aqui, exercendo de alguma forma o meu dever cívico, para tentar resgatar toda uma nova oportunidade de crescimento desses mesmos irmãos, através do meu sacrifício? É da lei que assim o seja. Então, nós não podemos nos julgar não merecedores do que nós estamos vivenciando. É um processo de resgate coletivo, e a nossa missão é, sem dúvida nenhuma, entender esse processo, relembrando sempre que a reforma, aí vem a grande conclusão da irmã na mensagem. A reforma, se nós falamos que as leis, elas são compreendidas partindo-se do individual para o coletivo, da mesma forma, a reforma, a reconstrução, ela vai fazer-se da mesma forma, do individual para o coletivo. Não adianta eu ficar maldizendo todo um órgão, toda uma instituição no seu caráter macro, se eu não me reformo individualmente. Se eu, na minha conduta como indivíduo, não a replico na minha conduta como membro da família e na minha conduta como cidadão. E enquanto cada um de nós não fizermos essa reforma nessas 3 facetas que são inerentes a cada homem, nós não vamos conseguir mudança alguma. Não adianta querer ficar apontando culpados. Os culpados somos única e exclusivamente nós, que não vigiamos as nossas condutas. Por quê? Porque o próprio Allan Kardec, quando ele fez a questão que relaciona a origem de todos os males ao egoísmo, lá na 913 do Livro dos Espíritos, logo na sequência, lá no 917, ele faz um apelo à espiritualidade. Como é que eu venço, então, esse egoísmo? Porque o cerne de toda essa questão aqui é justamente esse egoísmo. É nós, seja ele no exercício da cidadania, no depósito do voto, ou seja, como candidato que faz uma proposta para convencer você a confiar no meu mandato. Tanto um como o outro, via de regra, pautam as suas decisões sobre esse vício maior do egoísmo. Eu, quando deposito o voto lá, eu penso, eu vou escolher esse candidato porque eu sou funcionário público federal, diz a história aí, que esse partido aqui favoreceu a minha categoria. Se eu pensei assim, eu já agi de forma egoística. O meu voto não foi consciente. Foi um voto que não sacrificou os interesses pessoais em favor do próximo, sem oculto interesse. Eu não pratiquei a caridade essencial, a maior de todas as virtudes, a caridade desinteressada.
Da mesma forma que quando o candidato fala que vai tomar essa ou aquela providência, ele está fazendo isso efetivamente pensando no bem comum ou única e exclusivamente no seu interesse pessoal. E cada um desses irmãos, e acho que a nossa oração hoje, a nossa vibração, que já deveria ter sido já sintonizada há muito tempo, é nesse intuito, orar para que esses irmãos, e lembremos, não só os candidatos, mas aqueles que vão eleger, que se conscientize que nós temos essa responsabilidade coletiva. Quando exercemos a cidadania de forma egoística, também seremos cobrados dessa forma. Nós vamos também ser selecionados de forma egoística no cumprimento da lei. Lembra a passagem lá do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26, quando o apóstolo ele redige aquele trecho em que Jesus disse: olha, apresse-se em reconciliar-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque senão pode acontecer que ele te denuncie ao juiz, o juiz ao ministro, e você será posto na prisão. E em verdade vos digo que de lá não sairá até pagar o último ceitil. Essa passagem, ela tem inúmeras interpretações, a mais comum de todas é exatamente o exercício pleno do perdão. Porque aquele que não perdoa, na verdade, quando o indivíduo aí na figura, porque parece estranho você falar, poxa, o meu inimigo, o meu ofensor, ele me ofendeu, ele é meu inimigo, e ele vai me denunciar ao juiz, o juiz ao ministro, eu vou ser preso e eu que vou sofrer até pagar, mas como que funciona isso? Transcendendo a mensagem, é clara quando nós aplicamos o perdão. Ora, se aquele indivíduo, que de alguma forma é considerado seu inimigo, enquanto você estiver a caminho com ele, perdoa. Perdoa porque você não vai ser entregue ao juiz da tua consciência. Porque da forma como você julga esse irmão, você o mede, você será medido. O juiz aqui é a sua consciência. Então, se eu dedico ao próximo o amor, a compreensão, a caridade, a minha consciência vai dedicar para comigo amor, compreensão, também caridade, na hora do meu auto-julgamento. E aí, eu me livro da prisão, do remorso, das amarras que me prendem aos sofrimentos advindos da ausência do perdão. E nós podemos tirar dessa lição do Evangelho a mesma coisa no nosso compromisso coletivo. Ora, nós precisamos nos reconciliar com a nossa nação, com os nossos irmãos, enquanto estamos aqui caminhando com eles, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, sob pena também de a nossa consciência nos cobrar e nos manter aprisionados nessa vivência interminável de experiências na mesma nação, na mesma coletividade, enquanto não saldarmos os nossos débitos para com ela. Da mesma forma que, com o nosso inimigo, aquele caráter individual, assim também no caráter coletivo. Você não quer ficar preso aqui, você quer ter novas experiências em mundos mais adiantados, em nações mais adiantadas espiritualmente, que lhe proporcionarão uma evolução mais acelerada. Ora, salda o teu débito, então, com a coletividade do aqui e do agora. Então, se cada um de nós tivéssemos essa reflexão em mente em todos os momentos de nossa vida, em todas as nossas ações, em todas as nossas escolhas, a coletividade estaria muito mais conduzida ao caminho do bem. E aí, a irmã Claire, ela fala o seguinte: você começa a compreender que a solidariedade, que é o verdadeiro laço que deve unir todos nós de uma coletividade, ela não é só no presente, ela estende-se no passado
e para o futuro. Porque é da lei que nós nos ajudemos, que cada um auxilie o próximo numa evolução coletiva. É da lei ajudar o próximo e, consequentemente, ajudar a sua nação, a sua coletividade no caminho do progresso. E não há outra escolha, não há outra alternativa a não ser iniciar esse processo de forma individual. As leis, como dissemos, as leis físicas, as leis materiais, elas são fáceis assim, de você compreender esse processo, né? Quando você pega lá a historinha lá de Arquimedes, quando Arquimedes lá foi mais ou menos testado, né, pelo rei de Siracusa para tentar descobrir se a coroa que ele tinha encomendado a Ourives lá era efetivamente de ouro puro, ou se tinha prata misturada lá, porque ele estava em dúvida se ele tinha adquirido aquela coroa de ouro puro. Ele deu a missão lá para o Arquimedes, mas ele falou assim, só que eu não quero que você destrua a coroa. Aí ele ficou meio que desesperado, né? Porque se fosse fazer alguns testezinhos lá para experimentar, ele ia ter que desmontar, destruir a coroa. Ele não podia fazer isso. E aí, qual que foi, né? A historinha conta, né? Que quando ele estava lá na banheira para tomar banho, quando ele entrou, ele percebeu que a água se deslocava e, na hora, imediatamente, ele falou, poxa, cada corpo que introduz na água, ela provoca um deslocamento diferente. E ele já saiu gritando lá, né, peladão lá, eureka, eureka, descobri, né, que é uma propriedade chamada densidade inerente à matéria. Então, ele fez um teste lá, ele pegou uma barra de ouro com o mesmo peso da coroa, colocou dentro lá de uma bacia com água e viu quanto que deslocou. Depois ele colocou a coroa e viu se deslocava o mesmo tanto. E ele percebeu que não deslocou o mesmo tanto. Então, aquele material não podia ser de ouro puro. E aí é a observação de uma situação individual. Ele destacou uma propriedade da matéria, chamada densidade, e que existe uma lei geral que rege todas as relações da matéria. Da mesma forma, Newton não foi diferente, lá quando observou a historinha também fabulosa lá da maçã que caiu, quando ele verificou por que ela sempre cai em linha reta, por que ela não curva, por que ela não sobe, igual a Mariana uma vez, que estava lá tomando banho lá, fez uma maior anarquia no chuveiro lá de casa, né? Quando chegamos lá no banheiro, a bucha lá em cima do chuveiro da janela, né? Ela falou, não, você está brincando aqui no caso? Não sei, eu soltei a bucha, ela foi lá para a janela. Por que não aconteceu isso com a maçã, né? Por quê? Porque existe uma lei que rege esse movimento, né? A lei da gravidade. Aí, um evento individual, a observação, ele fez toda uma reflexão, uma compreensão daquele evento e tirou uma lei geral que aplica-se não só para a maçã caindo, como para a atração dos astros, né? A lei da gravitação universal. Olha como a coisa funciona. Então, da mesma forma, se você aplica no individual aquela melhoria e aquilo lá se generaliza, isso no universo, imagina o jeito que vai ficar. Enquanto eu fomento o ódio de forma individual, eu vou contaminando a coletividade, a minha família, toda uma nação. Se eu cultivo o amor, a solidariedade, a fraternidade, e isso eu prego lá no meu núcleo familiar, aquilo se estende à minha comunidade, estende-se à minha nação, obviamente que isso vai mudar. E retomando lá a questão 917, quando Kardec ele pede, então, pelo amor de Deus, dá uma dica aí de como é que a gente vence esse egoísmo, que é o mal causador dessas escolhas equivocadas que faz com que a gente adquira débitos para com o indivíduo, para com a família e para com a nação. Ele fala, olha, o Espiritismo tem nisso um papel importantíssimo. Importantíssimo. Por quê? Porque, uma vez nos revelando essa lei de causa e efeito, que se aplica tanto na individualidade como na coletividade, sem medo de errar, como disse a nossa irmã, uma vez que vocês compreendem isso, que nós compreendemos isso, o Espiritismo nos coloca num ponto de vista mais elevado.
E uma vez que nós estamos num ponto de vista mais elevado, nós agora somos capazes de visualizar a nossa destinação lá no futuro, na vida futura, com outros olhos. E entendemos que essa experiência aqui na matéria, agora, aqui, é apenas um pontinho nessa reta infinita de evolução. Então, apegar-se às coisas materiais, aos interesses pessoais que nos remetem a essa vivência do aqui e agora, nós agora passamos a compreender que isso é muito pequeno. Isso é uma coisa tão pequena que vai nos atrasar tanto que não compensa. Porque agora eu compreendo que é lá no futuro, através das minhas ações, das escolhas de agora, que eu vou colher os frutos saborosos, não aqui nessas coisinhas pequenas. Então, o Espiritismo, bem compreendido, nos auxilia à elevação para ter esse ponto de vista diferenciado da vida futura. E aí, o que vai acontecer quando nós nos elevamos? Diz lá Fenelon. Ele fala o seguinte, olha, se o egoísmo, ele hoje está enraizado, e por que ele é enraizado e difícil de se erradicar nessas escolhas individuais e coletivas? Porque nós estamos ainda muito mais próximos da nossa origem do que do nosso destino final. Então, nós somos ainda muito impressionáveis pela matéria. E todas as relações que nós exercemos, seja de caráter individual, de caráter familiar, de caráter entre as nações, sempre são fomentadas pelo egoísmo. É aquela história, se eu faço isso e me beneficio com isso, ele também faz, e só se beneficia com isso, aquele também faz, só pensando, única e exclusivamente no seu interesse, aquele outro que está agora entrando nesse cenário e observando isso, ele vai olhar, mas esse só faz pensando nele, ele só faz pensando nele, aquele só nele, por que eu vou fazer diferente? Eu também, não porque eu que tenho que mudar. Eu vou fazer, é o que ele chama lá, o egoísmo fomenta o egoísmo. Fomenta o egoísmo. Então, o Espiritismo, bem compreendido, nos elevando a esse ponto de vista, entende que esse interesse pessoal é o maior prejuízo. E aí, nós começaremos a mudar as nossas ações. No exercício agora da caridade desinteressada, nós passamos agora, nas nossas ações, a não mais verificar, essa ação vai trazer esse benefício para mim. Não, essa ação vai trazer o benefício para todos. Essa também, vai para todos, aquela, para todos também. Aí aquele indivíduo que está chegando agora, ele olha, nossa, só eu que ajo pensando em mim mesmo. Olha, todo mundo está fazendo pensando no próximo, pensando no bem comum, na melhoria para todos. Aí surge o que Fenelon chama, neste momento, através das condutas modificadas, surge a força modificadora do exemplo. É o exemplo das nossas ações que faz nascer essa força modificadora e faz com que, a partir de agora, aquele indivíduo que antes agia única e exclusivamente para si, por si, ele passa a perceber que aqueles outros que o cercam não agem assim e, naturalmente, ele fica isolado. E qual é a maior expiação que pode ter para um espírito egoísta? Qual é o maior sofrimento advindo de uma atitude egoística? Aquela personalidade egoística, qual é o maior sofrimento que ela pode ter? É exatamente o que Fenelon explica lá. Esse indivíduo, uma vez que agora ele já não se vê membro daquela comunidade, porque ele só faz pensando em si, ele naturalmente é excluído, o maior sofrimento de quem é egoísta é ficar só. É ficar só. Lógico que é o maior sofrimento, porque o egoísta não é aquele que quer tudo para si, ele quer tudo para si, inclusive as pessoas, as atenções, tudo tem que ser para ele em favor do interesse dele. Mas a partir do momento que aquela comunidade já não mais, as suas ações não se coadunam com esse tipo de comportamento, aquele irmão é naturalmente deixado de lado. E ele se vê só. E aquilo dói. Dói de uma forma tão grande. E essa amiga dor se faz presente
para que ele, nesse turbilhão de sentimentos, mude as suas atitudes e passe pela força moralizante do exemplo a tomar decisões, fazer suas escolhas, não mais pensando exclusivamente em si, mas pensando em toda essa coletividade. Então, por essa reflexão, eu pergunto, no cenário que nós estamos hoje enfrentando de grandes dificuldades, não só no Brasil, né, em qualquer nação aí tem os seus problemas, mas em particular no Brasil. Eu tenho a oportunidade aí de conviver com alguns irmãos lá em São Carlos que foram, não sei se a palavra certa é agraciados ou se foram provados com a situação financeira abonada, né? Olha, 90% dos que eu converso, eles falam, dependendo do resultado dessa ação, eu já resolvi. Vou pegar tudo que eu tenho, caio fora. Vou para outro lugar. Tem condições para isso. A pergunta que fica, será que isso resolve para ele? Ora, se nós acabamos de fazer essa reflexão, que nós, sim, se aqui estamos reunidos no mesmo grupo, aqui nessa reunião aqui, se nós estamos aqui em atividades comuns, não nos enganemos. Nós temos, sem dúvida nenhuma, compromissos a saldar em comum. Então, esses irmãos que simplesmente falam, não, vou largar tudo isso aqui e vou para outro canto, da mesma forma, estão agindo como aquele irmão que pensa única e exclusivamente em si e não faz essa reflexão. Ora, se eu estou aqui, estou passando por essas agruras, essas dificuldades, essas desgraças, o que me cabe para ajudar no processo de reparação e o que é ainda mais obrigatório nessa reflexão? O que me coube por estar tendo que enfrentar junto com a comunidade essa mesma situação? Porque se a cada um segundo as suas obras, se nós estamos com as expiações individuais, isso não exclui as expiações coletivas, porque os nossos débitos com a coletividade existem. E é isso que nós temos que ter em mente. Ninguém está aqui de graça, não. Ninguém está aqui de coitadinho, não. Nós temos, sim, a nossa missão. Temos a nossa responsabilidade, né? E fazer o bem, em amar ao próximo como Jesus nos amou. Nós temos o caminho, nós temos o roteiro. Vamos exercitá-lo. E aí, para já encaminhar para a nossa reflexão final, existe uma historinha, uma mensagem lá, que foi um caos, né, mais uns causos do Chico, né? Que eu acho que é importante nós nos apegarmos a esse exemplo. Conta-se que certa vez o Chico ele estava num daqueles momentos bem difíceis, vivendo amarguras assim bem complicadas, aquela angústia, de sofrimento, muitas dores físicas, inclusive. E num momento de fragilidade, óbvio, não é um espírito perfeito ainda, precisava de um alento. Ele solicita ao seu benfeitor que peça um conselho a Maria de Nazaré acerca daquela situação agoniante que ele estava vivendo. Após alguns dias, Emmanuel retorna e diz ao Chico, Chico, tenho em mãos um recado de Maria para você. O Chico, na hora, espera um pouquinho, foi lá, pega um papel, um lápis, coloca lá em posição de escrever e fala, por favor, pode dizer que eu vou copiar palavra por palavra. Aí o Emmanuel vira para o Chico, anota aí, Chico, Maria manda te dizer, isso também passará. Ponto final. Ele anotou, mas só isso? Chico, a mãe de Jesus diz, isso também passará. Isso também passará, meus irmãos. Pergunto aqui, vamos no mesmo raciocínio, individual para o coletivo. Quem daqui nunca passou por uma situação que chegou no extremo dela e falou, eu não vou aguentar.
agora acabou o mundo para mim. Chegou no buraco, eu vou cair nesse buraco. Quantos até não chegam ao extremo de falar, só me resta dar cabo à minha existência. Nada mais resta. Quantos aqui já não chegaram no fundo do poço e, de repente, aquela mão estendeu, te puxa do poço. E hoje, passado, às vezes, anos, décadas, você olha para trás, como que eu consegui? Como que eu consegui? Como que eu consegui? Simples. Eu consegui porque Jesus me ensinou. Porque eu agi como Jesus ensinou. E é assim, coletividade. Se nós agirmos na coletividade como Jesus ensinou, tudo passa, meus irmãos. Termos fé nisso. Que Jesus abençoe a todos. Que Deus ilumine a consciência de cada um. Que a força divina se faça presente. Aqueles que ainda não exerceram a sua cidadania através do voto, tenham em mente as escolhas no bem do próximo. Aqueles que já exerceram, que tenham sido inspirados. E, acima de tudo, não deixemos de orar para aqueles que nos representarão. Para que retome o rumo da evolução dessa coletividade. Que Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Receba o abraço de Maria.